Vamos aprender. Aqui. Tu fala com o bolotinho que tem preto aí. Tá começando, hein? Trazer o microfone. Tu veio apresentado agora, Vamos lá. Foi. Salve família, iniciando mais um Salve Família Cast. E agora temos até uma estrutura, Renan. Estamos com uma Agora estrutura temos bem, temos mentido, melhorada. Estamos aqui agora com o pessoal do Espaço Fluir. Estamos aqui com o Gabriel Vasquez. Estamos aqui com a Daniela. Um prazer receber aqui vocês no Salve Família Cast para bater esse papo descontraído e poder contar um pouco da história de vocês, sobre o Espaço Fluir, onde vocês pensam chegar. E é um prazer ter vocês aqui, Gabriel. Uma boa noite, né, ou bom dia, dependendo do pessoal que vai estar nos ouvindo aí, né? Muito obrigado, né, Patrick, Renan, galera, que nos recebeu super bem aqui. É um prazer estar, né, prestigiando, né, um programa nosso aqui da Terra, né, conversando sobre a parte de saúde, os nossos projetos, da onde nós viemos, para onde nós vamos, agora, né, em off aqui a gente estava falando sobre alguns planos que nós estamos tendo, né? Algumas coisas nós vamos falar aqui. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel Blasquez, sou psicólogo, diretor do Fluir Alegrete. Estamos completando agora em novembro 4 anos? Isso? 5? 5? Não, 4. 4. 2019, 20, 21, 22, que a conta não é muito forte, mas 4 anos de Fluir, passamos por várias transformações. Hoje nós contamos com cerca de 380 atendimentos por semana, 1.800 na data de hoje. Contamos com hoje 14 profissionais dentro da clínica, então temos muita coisa para falar, mas só para essa introdução. Queria dar a primeira boa noite para a Daniela, um prazer ter tu aqui também, uma das coordenadoras do Espaço Fluir, e desejar um bom papo com a gente, Daniela. Valeu, Luiz, pelo convite, eu agradeço muito a gente poder, como o Gabriel bem disse, né, prestigiar o que é da nossa terra, embora eu não seja daqui, a gente vai falar sobre isso. Mas, enfim, a gente está, então, né, com um projeto em expansão da Fluir, contando agora, como o Gabriel bem disse, com 14 profissionais. Eu sou Daniela Bisotto, sou psicopedagoga, sou uma das diretoras do espaço, e a gente conta com atendimentos, né, infantis, juvenis, idosos, adultos, e a gente vai falando sobre isso ao decorrer do programa. Boa. Estamos aqui com esse pessoal. Gabriel, queria saber de ti, assim, quem é o Gabriel, da onde tu veio, da onde tu estudou, com quantos anos tu pensou em ser psicólogo, da onde tu veio? Bom, eu vim de Alegrete mesmo, né? Minha família toda daqui. Sou natural aqui de Alegrete, assim como toda a minha família. O único período que eu morei longe de Alegrete foi justamente para fazer a faculdade aqui em Santiago, pertinho de Alegrete. E estudamos, somos... Muito pegado. Muita expulsão, muita briga, agora estamos mais calmos, né? A idade chega. Tu nasceu em? 94. Se nós somos, né, de geração ali, né? Muita disputa, né, nas quadras do Demétrio. Hoje os 30 chegam, né? E a gente fica mais calmo, mas... Não perco um beijo, mas no dia do jogo Aí a gente se enlouquece. Eu mandando foto pra Dani, classificamos. Enfim, estudei 5 anos em Santiago, me formei em 2016, comecei a atender em 2017, e quando eu vim para Alegrete eu percebi uma grande carência no atendimento de crianças. Agora a gente já vai entrar nisso, né? Mas só para te responder quando que eu decidi ser psicólogo. No segundo ano do ensino médio, eu estava com 2 opções. Direito, toda a minha família é do direito, e psicologia. Aí, fui fazer um estágio com a galera, né? Minha irmã é advogada, minha mãe era tabeliã, agora, né, se aposentou e é advogada também. E consegui aguentar 1 semana no trabalho delas. Não, trabalhando, eu disse, não, isso aqui não é pra mim. Agradeço, mas eu vou... Exato, vou ir pra área pra psicologia, e sempre pensei na psicologia clínica. E tinha sempre, né, um gosto pelo atendimento infantil e adolescente.
E aí encontrei uma supervisora maravilhosa na faculdade que me ensinou muito, né, do que eu sei e decidi ir para a área de atendimento infantil. Quando eu chego em Alegrete, eu vi uma defasagem de atendimento. Várias pessoas atendendo também crianças, atendiam adultos, mas nem a sala era própria para o atendimento infantil. E aí, no primeiro ano foi um pouco mais difícil, assim, eu terminei o ano com cerca de 3 pacientes, assim, mas a partir do segundo ano eu tive um estouro, assim, que foi quando eu comecei a também ter o contato, né, com a Dani, a gente começou a conversar ali no meio de 2017, né, começamos, que agora a Dani vai falar também, né, como que a gente chegou, né, mas quando eu vim pra cá, eu me senti um pouco deslocado da forma que eram feitos os atendimentos. Aí quando eu encontrei a Dani, disse, opa, peraí, tem alguém que pensa parecido comigo, atendimento infantil. E aí nós fizemos uma parceria, ficamos 2 anos e pouco atendendo em consultórios separados, até que a gente decidiu construir o Fluir, montar esse conceito de clínica e estamos... Vamos destrinchando, né? Mas vou passar a bola, senão eu fico com o microfone aqui a noite inteira. E tu, Daniela, da onde tu veio, da onde tu se formou, quando que tu pensou em ser psicopedagoga, conta um pouquinho da tua história. Tá, então eu sou de Rio Grande, venho do litoral. Eu me formei primeiramente em letras, português e espanhol, na FURG, na Universidade Federal lá de Rio Grande. Eu me formei em 2010, foi 2010 que eu me formei, então façam os cálculos, tá? O pessoal que estava vendo a Copa de 94, tá? E aí eu fui morar em Porto Alegre, eu me formei num dia, deu 2 semanas eu fui para Porto Alegre. Já tinha uns amigos lá, enfim, eu já namorava o meu marido na época, e ele passou do mestrado, lá a gente foi para Porto Alegre. Chegando lá, eu fiz uma pós-graduação em linguística e comecei a dar aula de espanhol em cursinhos de idioma. Isso foram 2 anos assim, até que um dia eu recebi um aluno numa dessas escolas, eu trabalhava em 4 escolas diferentes, entre Porto Alegre e Viamão. Um dia eu recebi um aluno, a coordenadora me chamou e disse, Dani, tu vai receber um aluno cadeirante. Tá, tranquilo, né? Cadeirante, problema de mobilidade. Quando o aluno chega, o aluno era PC, tinha paralisia cerebral, ou seja, né, toda a questão intelectual, né, questão de fala, tudo afetado. Eu fiquei 1 ano com esse aluno, e ele tinha minha idade, na época, já era adulto, e eu não conseguia ensinar ele. E aquilo me frustrava e para casa. O que eu faço? Deve ter um jeito de ensinar essas pessoas que têm dificuldade, enfim. Foi que eu descobri a psicopedagogia. E quando eu descobri a psicopedagogia, eu me matriculei lá e o meu marido passou no concurso aqui da Unipampa para professora. E eu vim, e eu já estava grávida, E eu já estava grávida da minha primeira filha. E aí eu vim e eu ainda ia para Porto Alegre para fazer as provas, enfim, né, defender TCC. E aí fiquei mais ou menos assim. Aí depois fiquei mãe um tempo, né? Depois a gente foi morar fora do Brasil, moramos na Alemanha. E eu fiquei mãe de novo, né? Eu fui para João Pedro. E aí eu fiquei mais 2 anos mãe. E aí foi quando eu voltei a minha carreira só para psicopedagogia. Mas isso foi em 2016, quando eu parei tudo e digo, bom, eu já fui mãe há alguns anos, agora eu vou voltar à carreira. Esse é a posição. Agora a gente vai agradecer aos nossos apoiadores aqui, né, para dizer que o FNP, Júnior Lanches, Macro Solar, mais um café que mandou esses café deliciosos aqui. Eu ansioso, só eu que pode pegar. Agora eu vou pegar. Eu fui ansioso, peguei primeiro e já... E a parceria do Mobja, o único aplicativo que te dá cashback aqui em Alegrete, o melhor aplicativo de mobilidade urbana, Patrick. Queria agradecer também a loja Capeta, Corpus Academia. Tem mais aqui, vamos virar folhinha. Cocktails Dream, Bela de Ramires, tamo junto. Pampa Grill, grande mestre Abilinho, sabe muito, hein? La Fruta Açaí e Santa Madre Shopping. Gabriel, eu queria fazer uma pergunta agora, fazendo um paralelo aqui. Da onde que surgiu a ideia do Espaço Fluir? Primeiramente, o nome, da localização, da onde surgiu, assim, num sábado de tarde, estava deitado, eu vou criar o Espaço Fluir. Da onde veio essa ideia? Na verdade, foi num verão de fevereiro, com 45 graus. Daniela me manda uma mensagem. Vem aqui em casa hoje que eu quero conversar contigo. Vamos pensar com os projetos aqui. Vou. Mas vocês se conheceram como? Quando eu fiz, até uma dica para os profissionais que estão iniciando, né, que eu bati de porta em porta com vários profissionais de referência na cidade. Conversei com alguns e vi que eram
melhor manter afastado deles, outros que era interessante aproximar, e assim eu fui fazendo meu network. E eu conheci a Dani, e quando, né, o Dani tinha um consultório aqui perto, perto 2 quadras daqui, né, e aí eu fui, conversei com ela, o meu primeiro paciente era paciente dela, então a gente começou a ter essa interação, e fechou muitas ideias, casou muitas ideias, porque eu já tinha conversado com outras pessoas. Exato, e eu tava me sentindo muito isolado, e a Dani também, né, na questão do atendimento infantil, que era o meu principal foco de início. Depois eu até atendi algum tempo adulto, hoje atendo poucos adultos, mas tenho, né, a minha clínica é voltada hoje para a área de avaliação, chegaremos lá, mas a gente chegou em ter essa aproximação através de alguns pacientes, de ter tempo de conversa. Às vezes a gente marcava reunião às 7 da manhã, e aí fomos construindo uma amizade além, né, da questão profissional, né? A gente começou a fazer churrasco, começou a conversar, né? E aí um dia ela me convidou, né, para um churrasco lá, o Bruno, né, marido dela, e ela tava lá, disse, Dani, eu disse, eu quero abrir uma clínica transdisciplinar e quero que tu abra junto comigo. Isso, início de 2018. Eu tinha me mudado para um outro consultório, atendia com uma psicanalista junto com ela, né? Uma grande psicanalista daqui, a Patrícia, que me abriu as portas, né? Sou muito grato a ela. E só que eu estava no momento de firmar, né? Eu parei, pensei, né? Deu uns dias, eu disse para Dani, por enquanto não, né? Porque eu não me sinto preparado para um desafio assim. Vamos abrir, né? Não tinha o nome de Fluir ainda, mas vamos abrir, mas eu preciso rodar, eu preciso ter mais experiência, eu preciso ter mais cancha. O Dani tinha, né, mais tempo de experiência que eu, e eu senti que eu precisava experienciar, atender, estudar, enfim, antes de abarcar um projeto desse, que a gente sabia desde o início que ia ser muito grande, né? A gente já tinha pensado num lugar muito parecido com o que está agora. A única diferença é que a gente tinha idealizado ele primeiro só para atendimento infantil. E aí, nos caminhos, a gente acabou abrindo outros nichos. Enfim, teve esse primeiro momento. Nós ficamos aí, né, todo 2018 e até metade de 2019 trabalhando em consultórios separados ali, tendo cada vez mais interação, reuniões, né, espaços. Né, depois ela foi, né, para o espaço que hoje é o Fluir, mas era uma outra clínica. E aí um dia eu fui conversar sobre um paciente e tinha uma sala vaga lá. E aí ela me convidou e eu tava já no espaço, estava muito apertado. Isso no meio de 2019. E aí eu tava fazendo mestrado, mas vi que o mestrado não era para mim. Porque eu queria era atendimento de consultório. A academia não... eu não tava muito satisfeito, e ela me olhou e disse, vamos abrir o Fluir? Né, vamos abrir a nossa clínica agora? Eu disse, vamos. Agora nós vamos. E aí, a pessoa que estava, né, a antiga diretora, né, da antiga clínica, queria vender o espaço e tudo, nós compramos. E aí começamos a pensar como que vai ser. Tiramos da gaveta aquele projeto e começamos a pensar, e chegamos na questão do Fluir. Hoje nós temos, né, com o espaço Fluir, agora é Fluir Alegrete. Né, nós tivemos uma mudança o ano passado por questões de concepção, né, que o Fluir ele mudou muito nesses anos, e chegamos na ideia de ter, tá? Isso é uma coisa que foi inegociável para nós dois, de ter um espaço humanizado de atendimento que tenha cuidado com os pacientes, que não vejam só o transtorno. Não é só em Alegrete, é em praticamente todos os lugares que nós transitamos, né Dani? Se vê o primeiro transtorno, depois a pessoa, né? E a nossa ideia sempre olha, tudo bem, tem um transtorno de espectro autista, tem um transtorno de déficit de atenção, tem seja o que for, a pessoa porta, né, esse transtorno, mas antes disso ela é uma pessoa. Foi com esse intuito que surgiu o Fluir, como uma questão de atender de uma maneira humanizada, de uma maneira ética, né, que é muito importante, e sem enrolação, né, direto ao ponto. E não é à toa que hoje, né, nós somos referência, né, na cidade, e isso a gente pode encher a boca para dizer, né, em todos os lugares que nós chegamos, né, nos reconhecem, né, nós temos uma boa
né? Pelo menos. Não, depois do podcast, vou me parar e depois do podcast, aí eu vou dar meu primeiro autógrafo, mas agora ainda não dei. Não estamos famosos a esse ponto, podemos chegar, ainda não. E na verdade, o nome, né, quando a gente se reuniu, eu disse pro Gabriel, acho que tem que ter um nome que transmita o que a gente quer, né? Que na verdade a gente via que os atendimentos eles não eram fluidos, né? Eram coisas estanques, coisas paradas. E aí eu disse pro Gabriel, quem sabe fluir? É tão pequenininho, mas diz tanta coisa, né? Tipo, é pequenininho, mas eu digo, tu pensa assim, eu acho que, o que eu dizia pro Gabriel sempre, eu acho que as coisas têm que ter início, meio e fim, elas têm que fluir. E a gente tinha muito uma briga, que agora eu não sei como é que está, né, em Alegrete, mas que as pessoas ficavam eternamente em terapia. Isso aí. Sabe? E eu dizia assim, eu acho que as coisas têm que ser cíclicas, têm que terminar. Claro, né, que a gente sabe que cada caso é um caso, né, mas a gente falando num todo, assim, e aí até eu pensei, né, no nosso símbolo do infinito aberto. Eu disse, tem que ser um infinito, mas não um infinito, né? Sim. Tem que ser um infinito que tenha, né, um início e um fim. E foi pensando nessas coisas que a gente chegou no conceito de imagem e no nome, e sem saber de nada, assim, de marketing, de nada, sabe? Muito feeling, assim, não foi... Não contratamos ninguém para fazer, né? Depois sim, né? Hoje nós temos a nossa equipe. Mas... E o espaço, ele surgiu como uma questão de ser um espaço físico, porque eu tenho a minha abordagem teórica psicanalítica contemporânea, com base numa teoria de um psicanalista chamado Donald Winnicott. E ele tem um conceito, não vou me expandir muito aqui, mas ele tem um conceito muito interessante que é o espaço potencial, que não é nem dentro, nem fora, é entre. É o que se constrói no meio. Por exemplo, nós estamos aqui no espaço potencial. Nós criamos esse meio de descontração, de conversa. Mas tem também esse espaço como um espaço terapêutico. E nós, né, eu disse pra Dani, fluir, adorei, mas tem que ter o espaço. Depois a gente tirou o espaço, mas ficou nas pessoas, tanto que hoje sempre falo lá no espaço fluir. Até hoje eu liguei pra minha secretária, hoje mesmo, liguei ela, espaço fluir, Lari, já faz 2 anos que saiu o espaço. Tu nem tava aqui quando a gente mudou. Mas justamente para a gente criar esse espaço de ligação entre nós e as pessoas que precisam do nosso atendimento. E isso para nós é fundamental e que vem se constituindo. E por isso o nome Espaço Fluir. Ele foi uma criação nossa, né, de 4 mãos, pensar esse nome e pensar esse espaço. Eu queria perguntar para vocês, assim, como é que vocês, no modo geral, assim, como é que vocês abordam os pacientes de vocês? Qual que tu acha que é o principal segredo do Espaço Fluir para ter esse grande sucesso? Qual é o diferencial, qual é o tchan de vocês que o pessoal, assim, eu quero consultar, eu quero uma consulta, eu quero desabafar? É uma dúvida, eu queria saber também, tem uma informação agora, como é que funciona o diagnóstico, como é que a pessoa chega lá e fala, eu quero consultar, ela fica, né? Ela fica assim, como é que, tipo assim, eu sentei na tua frente assim, eu queria desabafar contigo, assim, aonde que tu chega no tchan do diagnóstico, o que tu sabe quando a pessoa assim, ele tem TDAH, ele tem déficit de atenção, aonde que tu chega nisso aí? Tu responde a primeira, eu respondo a segunda? Primeiro assim, Guris, eu não tenho certeza que o nosso diferencial, um deles é o humanismo, sabe? É o olhar o indivíduo como tu é tu, ele é ele, o Gabriel, sabe? Tipo, da gente conseguir não colocar todos no mesmo saco. Isso eu acho que é o principal. E o segundo é o acolhimento. A gente busca, né? Claro que a gente está sempre evoluindo e erra e acerta, mas a gente busca um acolhimento individual para cada família. Eu, como só trabalho com crianças, eu não tenho como ter uma abordagem somente infantil. Eu tenho uma gama de pais que precisam do meu olhar também. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. O acolhimento, a escuta, né? Tu saber muito mais ouvir do que falar nesses momentos, sabe? Hoje mesmo eu atendi uma mãe que simplesmente ela foi lá para me contar a semana dela, né? Ela marcou, ela pediu para falar comigo, eu acreditava que era algum problema com a criança,
Mas não, e ela disse assim no final, eu só queria que tu soubesse o contexto que o meu filho está inserido. Então, tem que ser criança, mas é toda a família, né? Exatamente. E assim, ó, isso é importante, a gente ter esses espaços, como o Gabriel falou, de escuta, de acolhimento e de humanismo, né? Da gente saber que estamos lidando com seres humanos, né? Antes de qualquer coisa, antes de qualquer transtorno, antes de qualquer dificuldade de aprendizagem, enfim, eu olho a criança, né? Então, por exemplo, eu sempre digo para os pais, o teu filho não está andando com CID na cabeça, que é o código de doenças, né? Tipo, na cabeça, ele tem TDAH. Isso não precisa ser dito, né? Por exemplo, a gente muitas vezes tem crianças que são agitadas. E os pais falam, mas é que criança é agitada, guris. Criança é agitada, entendeu? Não dá pra tu colocar tudo no colo de um transtorno, sabe? E eu acredito que esse meu olhar, que me deixava muito inquieta aqui em Alegrete. Eu pensava, gente, eu sou louca. Eu sou fora da caixa, sabe? E quando eu encontrei o Gabriel, eu disse, não, mas para aí, então, não sou louca sozinha. Porque a gente via muito dessa coisa, não fala com ele porque ele tem autismo. Não vamos fazer tal coisa porque ele tem, sabe? E eu disse, talvez é uma criança, antes de qualquer coisa, é uma criança, sabe? E isso, quando eu encontrei o Gabriel, eu digo, opa, então tá bom, eu não sou louca sozinha, encontrei mais um louco. E aí tu vai vendo, hoje nós somos um time de 14 loucos que pensam muito parecido com isso, sabe? Então, isso me deixa muito segura de ver que eu não estava errada, sei lá, há 5, 7 anos atrás, sabe? De ter a certeza que realmente ter esse acolhimento com o ser humano é fundamental. E acredito que seja um dos nossos segredos, né, Gabriel? De ver as pessoas para além do transtorno ou antes do transtorno, eu acho que é uma coisa fundamental. E o que eu vou falar aqui, né? Eu perguntei para vocês antes se eu podia falar sinceramente, né? Eu precisava me controlar, vocês me liberaram. Então agora. Liberado. Existe uma grande diferença. E aí eu vou falar da área primeiro de avaliação e depois eu vou trazer o contexto transdisciplinar da clínica. Existe uma grande diferença do psicólogo que aplica teste e do psicólogo que trabalha com avaliação. Isso em Alegrete, algumas pessoas aplicam testes. Tá? E não que eu faça melhor do que os outros, eu não acho que eu faço realmente, eu acho que eu faço o que tem que ser feito, ponto. Né? E não é arrogância de dizer, simplesmente eu não acho que eu sou o melhor do mundo, nem o melhor da cidade, nem o melhor dali da rua, né? Da Coronel Cabrita. Mas a gente trabalha com respeito com as famílias, trabalha com respeito com as pessoas e estuda, né? Senta na cadeira e estuda. Para mim, esses são os grandes diferenciais. Por quê? A parte de avaliação neuropsicológica ela é restrita para psicólogos. Porque é a única área, as pessoas não sabem disso, que ela é restrita para psicólogos. Terapia não é restrita para psicólogos. As pessoas podem fazer um cursinho no final de semana e atender. Tem toda a questão ética aí, que não é o caso, né? Podemos fazer um programa depois só para isso, mas não é o caso hoje. Mas a avaliação neuropsicológica ela é restrita porque ela não é só a aplicação daqueles testes que a pessoa vai lá, marca as coisas. Tem toda a análise por trás disso, tem toda uma teoria por trás disso. Tem juntar os resultados dessas testagens com análise clínica, com a ida na escola. Hoje eu fiquei 2 horas conversando na escola. Qual escola? Hã? Qual escola? Eu no Demétrio fui hoje. Voltei em casa. Fiquei 2 horas lá, conversando com os professores, entendendo o contexto que a criança estava inserida, para depois eu sentar, pegar as informações e aí, com o que eu coletei da família, com o que eu coletei dentro do consultório, chegar numa questão e dizer, olha, o filho de vocês, para os pais, tem isso, por causa disso, as potencialidades, não só que as crianças precisam melhorar, isso serve para criança e para adulto, para qualquer... O que tem de bom e é através do que tem de bom que a gente vai alavancar o que precisa ser melhorado. Isso, sim, é uma questão básica. Foca então, nas qualidades. Exato. Eleva as qualidades. Por exemplo, uma criança que não tem condições de apresentar numa amostra. Vão lá e forçam a criança a apresentar na amostra. Entra em crise. Óbvio que vai. Eu tô falando isso de um transtorno de espectro autista, mas num outro tipo de transtorno que não tem essa capacidade simbólica.
Mas aí por que então não Já pega a começa a criar um bloqueio com aquilo. Por que que não pega a criança e ela se torna uma auxiliar dentro da feira? Ela vai aprender o conteúdo, vai estar interagindo, mas vai estar numa zona que é confortável. Isso a gente trabalha não só a avaliação neuropsicológica, acaba sendo uma porta de entrada, depois, né, também para passar algumas coisas, né, para Dani, quando é um encaminhamento para ela, para reabilitação, para psicoterapia, para o pediatra, para o neurologista, para psiquiatra, né, a nossa equipe, né, e fora também, nós temos vários parceiros fora, dentro da clínica, porque a gente não contempla tudo. Ah, mas vocês só indicam para dentro da clínica? Não, a gente deixa liberar. Claro. Olha, nós temos a nossa equipe que trabalha assim, de acordo, porque nós somos muito chato para as pessoas. Eu conversei, que psicólogo sou eu que converso para entrar, né? Hoje nós somos 5, hoje entrou uma nova. Sei lá, acho que eu conversei com umas 30. Deus o fluir, mas mais, talvez, não sei. Uma entrevista em emprego, tipo, Isso. Uhum. E algumas não passam dos primeiros 5 minutos de conversa, porque assim, nós temos critérios, por isso, rigorosos para as pessoas que atendem lá, por isso que a gente tem muita confiança para indicar nas pessoas que estão lá. E aí entra o segredo de ter um espaço, e aí esse era um outro ponto que a gente esqueceu de falar de início, mas que foi uma das coisas que nós pensamos muito, de ter um espaço onde as pessoas tenham os atendimentos de qualidade, porque a Alegrete sempre foi muito carente. Para qualquer pessoa, para qualquer coisa, precisava ir a Porto Alegre, precisava ir a Santa Maria. E hoje muitos desses atendimentos que as pessoas precisavam ir, nós temos lá. Então esse é um grande diferencial, estamos, né, nos projetos de expansão e queremos cada vez ter mais esses serviços. Te respondi? Ah, me respondeu bem. Eu queria perguntar pra ti, Daniela, tipo assim, em relação a crianças, assim, a gente vive num mundo bem globalizado, com bastante expansão, assim, quais são os principais sintomas e, entre aspas, doenças, assim, que os teus pacientes, não precisa listar, falar, assim, mas quais os principais sintomas que eles apresentam quando chegam pra ti, assim? Hoje, na grande maioria, são desatentos, né, ou hiperativos. Tá? E é importante a gente ressaltar que nem toda criança desatenta e hiperativa tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não, né? Eu sempre falo para os pais, tu pode ter um problema nós temos vários tipos de atenção, tá? A gente tem atenção seletiva, que são atenções, por exemplo, que tu tem vários focos, entendeu? Mas tu vai selecionar um, tu tem atenção concentrada, nós estamos aqui conversando, e os guris, por exemplo, estão numa conversa paralela, mas eu estou aqui conversando contigo. A gente tem vários tipos de atenção. Então, tu pode apresentar, por exemplo, uma disfunção numa dessas atenções, não necessariamente configurar um transtorno, né? Mas hoje, eu conversei muito com o Gabriel esses dias, nós fechando a clínica, e eu não consigo parar de falar, e eu disse, nós temos que falar sobre os critérios de avaliação que vão mudar, eu já querendo mudar o mundo. Porque eu dizendo para o Gabriel assim, nem tudo hoje que as crianças apresentam vai ser, de fato, um transtorno. Normalmente era isso que era antes. Eu sei, pelo que eu fui um também, que eu me conheceu no colégio, eu era imperativo, não parava, até hoje não para, né? Mas era isso aí, tipo, aí depois eu comecei a me dar conta, tinha tal coisa que eu focava mais, aí começava a focar só naquilo. Esqueci o resto. Isso aí. E na verdade, assim, graças à ciência, a gente tem hoje muitos estudos sobre a infância, que era muito escasso, né? As crianças, como tu disse, ou elas iam bem ou elas iam mal. Sim. Tinham dois grupos. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo, exatamente. Então, isso vem mudando e eu acho muito interessante as escolas terem esse olhar, porque, sei lá, 70% das crianças que chegam para mim são com queixas escolares, que é onde a criança é mais exigida, né? E o que para mim pega hoje, Guris, que eu queria deixar bem claro, vai mudar tudo porque o mundo mudou. Sim. As crianças são inundadas de informação, de uso de eletrônico, de várias coisas hoje que rebaixam alguns quesitos que antigamente eram muito elevados exatamente por não ter acesso a essas coisas. Então, assim, falando já que eu estava falando, Gabriel, esse dia, vai ter que mudar esses critérios de avaliação. Porque eu acredito muito que o mundo de 40 anos atrás não é mais o mesmo hoje. Então, assim, isso falando de crianças em idade escolar, tá? Idades que eu atendo de 0 dependendo, né, até adultos, dependendo do caso. Vocês já eram meus pacientes, eu não largo eles, né, só porque eles viraram adultos, né? Tenho casos assim, né, que eu fico, mas é muito difícil eu receber adultos. Eu não recebo adultos, mas se eles vão ficando adultos ao longo do tempo, eles continuam comigo. Continua, tá? Porque a gente já tem um vínculo.
E, na verdade, assim, as crianças muito pequenas são uma questão de fala, atraso de fala, atraso de compreensão, ou seja, pega o copo e a criança nem aí, sabe? Então, são essas as queixas, principalmente dos menores, que às vezes é ou um transtorno de linguagem, ou muitas vezes um autismo, né? Que surge ali, principalmente, os sintomas ficam muito graves a partir de 2 anos, tá? Pode ser antes. E os maiores em idade escolar, com certeza, a desatenção e a hiperatividade. E dificuldades de aprendizagem, por exemplo, são coisas mais leves. Por exemplo, criança com dificuldade de ler, entendeu? Aí a gente investiga, ver se existe algum transtorno, alguma coisa ou não, né? Muitas vezes pode ser que tenha dislexia, enfim. Mas aí é um outro tipo de avaliação. E são casos mais, digamos, mais tranquilos, assim, da gente fazer uma avaliação. Porque a criança vem com um sintoma para a leitura. Por exemplo, tu sabe onde tu vai focar a avaliação. Agora, por exemplo, tu vem, não, meu filho não presta atenção, vai desatenção. Sabe? Isso é um exatamente. Porque muitas vezes a criança apresenta sintomas na escola muito mais agravados e em casa não. Mas eles não são exigidos em casa. Esse é um ponto que eu digo para os pais. Claro. Mas, ele põe a roupa na corda, ele pendura a roupa, ele arruma a cama, ele junta as meias com chulé no chão. Eu faço esse tipo de pergunta. Porque às vezes é muito cômodo para a criança passar o dia todo no celular, na televisão, e não é exigido. Né? Então, assim, na escola é aquele transtorno todo. Por quê? Porque é o momento que ele é exigido, que ele é colocado à prova, que, na verdade, as habilidades dele são testadas. Então, quando vê esses problemas de atenção, que a queixa é essa, tu abre um leque para uma investigação muito mais ampla. Que, às vezes, né, Gabriel, a gente tem, por exemplo, casos de crianças com depressão infantil que eram ditas hiperativas, mas era uma criança com depressão infantil. E aí já são casos que, quando eu suspeito, na minha área, eu não posso avaliar, eu não tenho instrumentos para isso. Né? A minha área é muito mais focada no educacional. Né? Então, aí eu sempre passo, né, indico avaliação neuropsicológica, que pode ser feita com o Gabriel ou com qualquer outro neuropsicólogo na cidade. Né? Mas aí, então, já vai para um outro patamar. Né? Quando eu vejo que eu não vou conseguir auxiliar, eu já nem fico, por isso que é fluir. Eu já nem fico ali com a criança, eu já mando para outro colega que pode auxiliar de verdade a criança, né? O que acontece muito? Eles vêm para mim, eu mando para o Gabriel avalia e manda para mim de volta. Então, aí o Gabriel diz não, porque o Gabriel tem os instrumentos para poder dizer realmente se sim ou se não. E aí eles voltam para mim. Né? A gente tem inúmeros casos assim. E a avaliação é várias etapas. Sim, só quero complementar uma coisa antes de falar. Eu vou parafrasear um psicanalista fantástico, né, Delany, que é o José Alteral. Não, o José Alteral, né? Eu sigo aquele Delany, acho que é Delany, não sei se conhece ele. Sim, mas não é. Esse é da velha guarda, né? Um cara sensacional, ele faleceu, né, fazem 10 anos agora, mas ele é um cara muito à frente do tempo dele, o José Alteral. Eu vou parafrasear, né, uma vez que ele falou no Café Filosófico que a gente não erra o diagnóstico se disser que a criança tem TDAH, o adulto transtorno bipolar e o idoso Alzheimer. Porque em todas as etapas nós vamos ter sintomas diagnósticos nas etapas. Só que não erra, e aí o erra dele foi logicamente uma questão irônica, né, que ele falou, porque a criança vai apresentar traços hiperativos, vai apresentar traços desatentos, o adulto vai apresentar sintomas depressivos, o idoso vai apresentar questões de esquecimento, mas isso é muito pouco para constituir. Como que isso, e aí já entrando, né, na tua questão, como que isso afeta a vida dessa pessoa? Que prejuízos causa? Como que é esse dia a dia? Que estímulos são oferecidos? Tem estudos que dizem que as pessoas que leem têm uma menor incidência, não é que não vai ter, veja bem, mas tem uma menor incidência de demências como Alzheimer. Leitura, atividade física. Né? Qualquer neurologista falando vai dizer a principal questão para evitar demência, por exemplo, como Alzheimer, é atividade física. Não tem remédio melhor do que atividade física. Então, assim, a gente tem que olhar as pessoas no plural. E aí,
entra a avaliação, que eu vou ter a aplicação dos testes, vou ter os instrumentos validados lá no SATEPSE, que é o órgão que regulamenta dentro do Conselho Federal os testes. Vou ter as classificações, percentil, né, no caso, se for um teste de inteligência, o QI, a inteligência, enfim, né, como que tá a memória. Vai ter tudo isso. Aí entra uma outra etapa, né, o que fazer com isso, que daí entra a etapa de análise. E aí, o que são as coisas muito importantes? Eu sempre faço uma entrevista de anamnese, uma entrevista que eu vou perguntando a história pregressa da criança. Isso é feito também, tá? Com avaliação de adultos, com avaliação de adolescentes, idosos. Você faz uma história de como foi a infância, etapas do desenvolvimento, questões de vida, se aconteceu alguma coisa traumática, enfim, faz, né, 1h30, 2 horas conversando sobre. Depois tem um primeiro contato para explicar para a pessoa como é que é a avaliação e depois começa as testagens. Tem análise dos resultados, tem análise de como a pessoa se portou na avaliação. Porque daqui a pouco vamos pegar um exemplo de uma criança que tem uma suspeita de transtorno opositor desafiador, que até ontem era na moda, assim, né? A criança dizia 2 não e é TOD. Mas vamos supor que aquela criança está sendo diagnosticada e possivelmente tem. Ela não vai fazer as tarefas, os testes que foi pedido. E aí ela vai ter um resultado ruim, porque ela vai fazer a metade. Eu vou dizer, então ela tem um déficit cognitivo porque ela não realizou. Não realizou porque ela não estava a fim de fazer. Então entra essa etapa. Então, são várias questões que precisam ser analisados no meu laudo. Ele não dá menos do que 30. Às vezes eu tenho que me conter um pouco para não passar de 40 folhas. Né? Porque é minucioso. Hoje eu fiquei... Bem completo mesmo. Hoje mesmo eu fiquei 5 horas estudando sobre uma hipótese diagnóstica que eu não tinha bem certeza. Não, é isso. Né? Porque a gente precisa ter respeito com as pessoas. E eu tô falando isso muito porque precisa ter. Né? Não é só dizer, apareceu isso daí. E eu acho que isso não é achismo. Né? Nós não temos espaço dentro de uma atividade ética para os profissionais que atendem, e aí dentro da avaliação, em áreas de intervenção, não tem espaço para achismo. Nós temos uma questão ética, teórica, com artigos, com estudos. Senão a nossa prática ela vira uma conversa de bar, que é importante, mas é diferente. Que fique bem claro. Né? Senão vira um achismo. Sim. Né? Eu posso dizer, eu acho que tal coisa, Não. Prova. A ciência funciona assim. Sim. Ponto. Mas eu não concordo com a ciência. Tudo bem, a ciência tá aí para ser refutada. Mostra que tá errado, não tem problema. Então, as etapas de avaliação são isso. Ir na escola depois, explicar para a família no laudo, folha por folha, como que foi o desempenho, por que teve aquele desempenho, o que significa ter esse desempenho e o que é, se tem hipótese diagnóstica, o que é, o que precisa fazer e dar esse encaminhamento para a família. Então, é assim que funciona uma avaliação. E aí eu estou falando da avaliação neuropsicológica, mas eu posso estender para avaliações do neurologista, do neuropediatra, do psiquiatra, que precisam ter um embasamento, não é coisa da cabeça. Sim. Né? É tudo com o rigor científico. Né? Então são essas etapas assim, que a gente trabalha com avaliações. Queria te fazer uma pergunta para vocês dois, perguntar para a Daniela, agora tem uma folga indo, tá muito falando. Pode se alimentar, pode se alimentar. Quais são os planos de vocês daqui para frente? Para onde vocês querem ir? Quais são os planos do Fluir Alegrete? Aonde vocês querem chegar? Quais são os planos? Queria que tu contasse um pouco das metas que vocês têm. Na verdade, assim, a gente sempre... Não sei se é audaciosa, mas né? Audaciosa. É bom. Vocês não têm ideia como são as nossas conversas, assim, tipo... Não tenho ideia do que a gente estava imaginando aqui antes. E na verdade, assim, a gente sempre... Porque eu digo, né, que é mais fácil eu talvez me divorciar do meu marido que me separar do Gabriel.
falar disso, porque olha, vai ser mais custoso, né? Então, assim, a gente se complementa muito. O Gabriel, ele é muito visionário. E eu sou muito pé no chão. O Grêmio vai ganhar quarta-feira. Claro que vai. Não, é Colorado, não Vai uma vaga no sofá na final do Copa do Brasil. Visionário, né? E aí, então, assim, o Gabriel consegue expandir muito o pensamento, os planos, e eu fico aquela pessoa que volta só um pouquinho, agora não. Controla ele. Sabe? Mas eu percebo que isso me dá muita força de também ser assim, né? E ao longo do tempo, assim, claro que a gente passou de uma amizade enorme, que nós tínhamos para uma amizade enorme e sócios, né? Então, assim, a gente consegue hoje, eu consigo ter isso um pouco do Gabriel, de, nossa, podemos sim, porque você fica, vai, não, Gabriel, para. Como assim, Dani? Dá sim, vamos fazer, não sei o que. Será? Não sei o quê. E aí, hoje eu consigo, sabe, ter um pouco disso, e o Gabriel um pouco também do meu lado, tipo, tá, não, só um pouquinho, vamos esperar, vamos ver. Enfim, a gente tem muitas ideias, assim, de expansão física, né? A gente quer muito ter um lugar de atendimento específico para criança e ter um lugar para o atendimento adulto, tá? Então, assim, esse eu acho que é um plano ainda para esse ano, né? Mas a gente tem muita vontade de expandir para as cidades vizinhas, né? De talvez ter uma franquia. Tentar ter uma franquia do Fluir. De patentear uma metodologia de trabalho, sabe? De ter uma metodologia própria da Fluir, né? De principalmente o que a gente sente falta dos colegas trabalharem integrados. Isso faz muita diferença para quem faz terapia. Muita diferença. Porque, na verdade, assim, ó, tu pega, por exemplo, nós somos todos aqui 4 terapeutas, mas tu trabalha numa linha, tu trabalha não. Tudo bem. Mas onde que a gente quer chegar? Isso é muito difícil tu sentar com um colega e dizer, ó, nós estamos aqui, mas todos nós estamos vislumbrando o mesmo caminho. Né? Então, isso é muito difícil, né? Porque a gente sempre critica um pouco a área da saúde, tem muito ego. Eu sei mais que tu. Não, ele sabe mais, sabe? E, na verdade, todos se complementam, né? Ninguém sabe mais que ninguém, né? Então, principalmente, tem um pouco de mito sobre os médicos e a gente foi muito agraciado com os médicos que trabalham com a gente, né? Um beijo para todos eles. E eles são muito humildes. E são médicos que vêm te perguntar, sabe? O que tu acha? Ó, sabe, tipo, esses dias o neurologista avaliou com o paciente me mandou um áudio descrevendo a consulta dele, de cara, se fosse assim em todos os lugares, né? Porque, por exemplo, o que chega para ti, o que a família relata, às vezes não é o que o médico relatou. E não é por falta de conhecimento, é por querer trocar ideia, né? Exato. É ter essa humildade, sabe? E isso é uma coisa que eu acho que a gente consegue fazer lá na clínica, né? Quantas vezes eu tô cheia de dúvidas, por exemplo, eu comecei um curso de psicanálise e agora o Gabriel já encheu de livros, por exemplo. Quando tem que ler esse, lê, não, esse que tu tá lendo, não é assim, né? Sabe? Tipo, esse tipo de companheirismo, entendeu? De um querer ver o outro crescer, sabe? Então, isso eu acho que nos dá muita confiança para essa expansão, sabe? A gente consegue... porque semelhante atrai semelhante. Então, acredito que como a gente trabalha assim, nessa sintonia, a gente atraiu pessoas dessa mesma vibe, entendeu? Um lugar sério, com ético, mas um lugar descontraído, um lugar que a gente dá risada, que a gente toma café, que a gente se encontra no corredor, que a gente faz piada, que a gente fala do dedo, que a gente fala do Inter, sabe? Então, assim, ó, isso nos dá muita segurança hoje para esses planos de expansão, de saber que a gente tem uma equipe parceira que vai topar, sabe, o que der e vier. E eu tenho muita confiança no Gabriel e de olho fechado, ele toma várias decisões que às vezes, assim, ó, eu tenho uma demanda um pouco maior, além de trabalhar a sua mãe, enfim, né? Então, às vezes, eu tô com umas demandas um pouco diferentes. Eu mando um áudio, Gabriel, decide para nós, eu confio em ti, não sei o quê. E ele vai lá e faz. E vice-versa, às vezes acontece também, né? Não, Dani, resolve aí, porque hoje eu não tô com cabeça, não sei o quê. E eu resolvo. Então, isso nos dá segurança dessa expansão física. Tá? A gente quer uma expansão física, primeiramente de um outro lugar em Alegrete e posteriormente lugares nas regiões próximas aqui e mais posteriormente, com certeza, a questão de franquear e ter uma metodologia própria de atendimento. Uma linha de trabalho. E tu, Gabriel, qual os sonhos do Fluir pra tocar? Primeiro, né, eu acho que essa união ela foi muito, muito importante porque eu sou muito viajado. Eu sou daqueles assim, ó, que eu vou... Esses dias eu fui fazer a revisão do carro aqui em Uruguaiana e me deixaram uma manhã sentado. Eu bombardeei a Dani. Tem milhões de ideias na cabeça. Não, é porque eu nunca tenho uma manhã tranquila e aí eu fiquei... Antes ele começar a bombardear, ele me preparou. Ó, me deixaram aqui sentado.
Isso, eu cheguei lá, era 8h30, aí deu um problema na câmera DRL, disseram que me liberar 12h30. Eu disse, bom, agora, hoje, Alguém vai sofrer. alguém, né, aí, porque eu sou muito criativo, e durante muito tempo, eu não conseguia canalizar isso, eu tinha ideia e ela sumia. Com a maturidade, com as pessoas que começaram a me cercar, a Dani é muito pé no chão, a minha esposa é muito pé no chão, né? São pessoas que eu chego às vezes muito acelerado, olha, não, isso, calma, respira, isso, não vai dar, mas dá isso. O Intersérie era um leão, era um... Agora a minha sogra é a Dileuza, ex-diretora lá. A Dileuza. Sim. Beijo, minha sogra, que vai me ouvir depois. Uma das melhores diretoras que teve no Demetro. Agora eu vou ter que fazer uma adendo. Imagina o Gabriel chegando de gênero dela. Entendeu? Só uma olhadinha. Não, aí agora eu me dou muito bem com ela, né? Aí ela disse, quando a Ana falou, né, que a gente tava namorando, né? Aí ela disse, não, o Gabriel deve ter amadurecido, ele cresceu, ele não é mais aquele guri, né? Diz que começou internamente a falar isso. Mas né? tem certeza que é ele mesmo? Diz que ela fez uma cara, assim. Mas enfim, eu sou assim, ó, eu sou muito criativo e hoje eu tô conseguindo usar essa criatividade pra uma coisa assim, ó, eu tenho essa ideia, eu compartilho e se não der, descarta e já vai pra próxima. Porque assim, a gente tem, sei lá, 5, 6 ideias novas no dia. E várias delas a gente está desenvolvendo simultaneamente. A gente tem assim, ó, sei lá, a expansão no digital a gente tem 2, 3 projetos. A expansão física tem 2, 3 projetos. A expansão dentro do espaço que está lá tem muita ideia. Às vezes um dia parece que passou uma semana, assim. Porque é um ambiente potencializador para isso. E aí, para onde a gente vai ir, eu não sei. Para onde eu quero ir, né, e para onde a gente está pensando em ir, não é competir com ninguém, né, não, e até eu fui, né, né, em relação a diferença de aplicadores de teste, a avaliação não é uma questão de criticar alguém, cada um sabe a sua prática, e a nossa ideia nunca é competir, nós não temos concorrentes, temos parceiros dentro da clínica, fora da clínica, fora da cidade, né, nós trabalhamos, né, com a equipe de Porto Alegre, Santa Maria, né, estamos toda hora fazendo aliança, né, fomos conversar com uma psicóloga maravilhosa em Uruguaiana, né, um ano e meio atrás. A nossa ideia é, primeiro, oferecer um lugar que as pessoas tenham segurança para ir. E isso a gente já está conseguindo. Depois, ajudar primeiro mais pessoas. Segundo, né, ajudar mais pessoas e que quanto mais pessoas nós ajudarmos, o nosso case vai ser mais de sucesso. Quanto mais pessoas a gente ajudar. E isso é uma lógica dentro dos negócios, só que não ver o dinheiro antes de ajudar pessoas. Para mim isso é uma coisa fundamental. Ajudar pessoas e com isso ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro e ajudar pessoas. Porque senão vira mercenário. Né? E isso é um problema na área da saúde, porque qualquer profissional da área da saúde tem muito poder, porque tem muito conhecimento. Não só eu, não só a Dani, não é a Lívia, o Marlon, o Martim, a Ana, a Leonara, os profissionais, Gisela, os profissionais que atendem lá na clínica, não... mas tem porque tem muito conhecimento. Todos os profissionais têm, o advogado tem muito conhecimento e muito poder, o engenheiro que vai construir a casa tem, e as pessoas precisam usar isso para ajudar pessoas. Todas as profissões surgiram com esse intuito. Me digam aí uma profissão que não ajuda outra pessoa. Não tem. Então, que as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que mais ajudam as outras pessoas. Isso é o sucesso de reconhecimento, sucesso financeiro. Então, além do que a Dani falou, assina embaixo, eu acho que ajudar mais pessoas e sem ter a hipocrisia não vai ganhar dinheiro. Não é caridade. Nós temos horários para atendimento social, tem isso, mas o Fluir, ele é um case
né, que surgiu e durante muito tempo a gente precisou botar dinheiro do nosso bolso, né? Hoje a gente está colhendo frutos fantásticos, né, de crescimentos, né? A gente fez uma consultoria organizacional ano passado, até uns 7, 8 meses, que nos ajudou muito, nos ajudou também a ser gestores, porque nós éramos profissionais que atendíamos nas nossas áreas. Nós aprendemos a ser gestor com o bonde andando. Hoje nós temos. Antes tinha muito incêndio para apagar e a gente ficava essa energia para muito incêndio que tinha lá na clínica. Assim, deu problema nisso. Hoje até dá, lá de vez em quando, e aí se resolve ali. Não precisa a gente fazer uma reunião para fazer isso. Olha, deu tal coisa, eu estou resolvendo. Né? Então, seria mais nesse sentido, além do que a Dani falou. Nós vamos... Quantos clientes tem ativo hoje? 1.803. Apenas. 1.803 que vão uma vez, 2 vezes na semana, depende, né? Mas aí não é só Delegrate. Delegrate tem alguns de Manoel Viana, né? Mas uma grande maioria... Não, maciçamente. O nosso... Até quem quiser nos seguir, né, nas redes, @fluir.alegrete. Vou fazer uma propaganda, né? Vou fazer propaganda. Vamos. Vamos seguir, nós temos lives, né, seguidas lá. Se nos convidarem, nós vamos voltar aqui, né? Vamos convidar, sim. Eu acho que é isso em relação à expansão do Fluir. Primeiro, e isso serve para qualquer pessoa que está começando o seu negócio, né? Eu queria agora que tu fizesse, tipo, caminhando aqui pro nosso final do nosso podcast, né? Eu queria que tu falasse aonde que encontra vocês, as redes sociais, aonde se localiza o Fluir. Queria que tu falasse e deixasse esse recado final pro pessoal. Pra câmera. Com esse teu olhar sedutor, né? Aqui? Ah, tá. Esse olhar que tu conquistou de Leusa, né? Vai. Vamos lá. Pessoal, né, primeiro agradecer todo o convite, né, o convite que os guris fizeram, o Renan, nós conversamos aí umas 2, 3 semanas até alinhar bem o horário. Né, vocês nem tinham feito, acho que o primeiro episódio. Eu tenho um problema com o WhatsApp, né, então tem que ficar me mandando, eu não respondo as pessoas, fico, né, ainda bem que a hora que tu me mandou assim, achei que eu tinha respondido mentalmente, né, mas enfim, né, agradecer o convite, agradecer a Dani, né, nessa empreitada de estar falando aqui sobre o Fluir. Tem muita coisa, né, que a gente ainda ficou para falar, né, acho que fica para as próximas. E nós estamos situados na Coronel Cabrita, 266, 2 quadras ali da praça central. As nossas redes sociais @fluir.alegrete, nós temos conteúdos diários, lives, nós estamos um pouco parados com as lives, mas elas vão voltar, né, estão na programação, com lives, né, explicando sobre a nossa prática, trazendo com interação. E hoje contamos, né, rapidamente, assim, com 5 psicólogos, psicopedagoga, Dani, me ajuda aí, com um neurologista, um pediatra, uma psiquiatra, 2 advogadas, Mamãe. Inclusive minha mãe e a minha irmã, as 2 nutris, o educador físico, e eu esqueci alguém? Acho que não. Acho que não, né? Não, mas o pessoal já sabe porque é muita gente. Aí eu volto e meio, eu esqueço alguém, mas não é por mal. Eles não levam pro coração. E atendemos né, que a Daísa, a nutricionista, atende da gestação, da ideia de ter filhos, sobre a questão da nutrição, né, materna e infantil, até o pós-morte, a gente chama, né, que é a questão de inventários, né, advogados, mas dentro dos atendimentos da área da saúde, nós contamos hoje, né, com atendimentos de criança, o Marlon, né, que é o pediatra, atende desde os primeiros 30 minutos de vida, até o Martim, que é o neurologista, a Lívia, que é a psiquiatra, aí tem as áreas de avaliação, reabilitação, intervenção dentro da psicologia, de adulto, de idoso, de criança, de casal, daqui a pouco de família. A Dani, que atende, né, crianças e adolescentes, principalmente crianças. Enfim, nós temos a Giselda, que é focada na questão do atendimento infantil. E tem uma outra coisa que eu nem sei se eu estou autorizado a falar, mas eu vou falar, tá, gente? Bomba. Já lança. Já vou lançar a bomba. A Ana, o Vinícius e a Giselda estão lançando o estilo Fluir. Eu não me lembro se é bem o título, assim. Hoje eu tava vendo já... acho que já tá nas redes. Já tá... Parece que ia sair hoje.
é um programa de saúde integrada, que vai contar, né, desde questões de saúde emocional, alimentação saudável, atividade física, não só para ficar no shape, mas também uma questão de cuidar da saúde. Então um outro serviço que nós estamos lançando. E, né, agradecer, né, pelo convite. Vamos estar aí em outras empreitadas. Obrigado, Dani. Passo a bola para Dani. Agradeço o convite, então, foi um prazer, né, dividir todo esse tempo aqui com vocês e dizer que nós estamos, então, né, ali na Coronel Cabrita 266, com atendimentos diversos, né, desde as tentantes, gestantes, crianças, jovens, adultos, idosos, né. Uma coisa que nós não falamos, mas que nós contamos com o estúdio, né, nós temos um educador físico que tem um estúdio maravilhoso, né, então pode procurar nas redes sociais, é um estúdio bacanésimo para atividades físicas individual ou em dupla, assim, e é isso, agradecer então, né, foi um papo super descontraído, né, e até a próxima, valeu. Queria agradecer vocês pela vinda aqui no nosso podcast, né? Desculpa alguma coisa, ficou alguma coisa mal resolvida aí. Acredito que deu para abordar alguns temas, alguns pontos que vocês quiseram falar, botar para fora, alguns cutuques aí, né? Mas... Eu achei pouco tempo só. É isso aí, né, Patrícia? Conseguimos, acho que atingir a meta, conversamos eles, pegar, humanizar o Gabriel, todo mundo conhece o Gabriel na cidade, falar a Dani também, botar os pontos de vista delas e queria agradecer vocês, tá bom? Só agradecer nossos patrocinadores, né, Patrick? O FNP, Júnior Lanches, Macro Solar, junto com a Ecopampa, o Mais Um Café, o Mobjá e a Becotec. Isso aí, agradecer também a Capeta, galera Capeta, tamo junto, Corpus Academia, Coquetéis Drink, Bena de Ramírez, o cara, hein? Mais de 300 drinks, cardápio diferenciado, Pampa Grill, Abilinho, sempre caprichando, o cara sabe muito. E aí, vou me convidar. E aí, vai vir aqui daqui a pouco. E aí, velho, eu vou me convidar quando pra almoçar lá no Pampa Grill, que história é essa? O Patrick almoça ou não almoça? Com fome, velho. Não, todo dia eu almoço. Todo dia. Vamos derrubar aqui. La Fruta Açaí, tamo junto, La Fruta Açaí. Sorri Fácil. E o Mais Um Café, né? Aqui, Mais ó, Um Café, patrocinou claro, aqui, Mil, ó. caprichou. Agora nós vamos comer. O Mil tá sempre olhando. Até o primeiro dia que eu fui postar, eu não sei o que houve, demorou um tempão lá. O cara demorou meia hora pra fechar depois. Já tinha que ter ido embora e ficou me esperando. Carregando. Eles já reagiram aqui no Instagram do Fluir. Já ganhou mais um. O Chopp Santa Madre, o FNP, Nuno, tamo junto, que apoiou a estrutura. E também uma novidade pra vocês, vão descobrir, né? Descobrir não, estão vendo aí, que hoje a gente já tá com uma estrutura, com microfone. O Getúlio ali, dando suporte atrás ali no som. O cara, grande Getúlio. O PH também, ajudando bastante. Então é isso, então, pessoal, tá bom? Queria agradecer vocês pelo bate-papo e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau. Valeu, valeu.